E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó para dar uma notícia de América do Sul, América Latina. Na Colômbia, atenção, gente, na Colômbia, deixando todos os links aqui de referência que eu utilizei para vocês. Vitória histórica da esquerda na Colômbia de Gustavo Petro, que venceu as eleições. Eu havia feito um vídeo recente sobre o primeiro turno. Hoje a gente vai entender um pouquinho o que se espera, qual que é a expectativa para um novo governo, o primeiro governo de esquerda da história da Colômbia. Por isso que é histórico. É a primeira vez que a Colômbia chega, a esquerda colombiana chega ao poder. Gustavo Petro, que é ex-prefeito de Bogotá, e senador da República Colombiana. Ele conseguiu vencer junto com a sua vice, que também isso é histórico, Francia Márquez. Vai ser a primeira mulher negra a ocupar um posto, né, um cargo de vice-presidente da vice-presidência da Colômbia. Eles venceram com 50,47%, foi muito apertado, já se esperava isso, inclusive, ele era o favorito, mas foi muito apertado. E venceu quem ficou aí com 47% dos votos, que é o Rodolfo Fernandes, o empresário Rodolfo Fernandes, que na Colômbia, pelas redes sociais, ele era chamado de Trump colombiano, que tinha inclusive o apoio da Ingrid Betancourt, lembra dela? Que é aquela que teve a questão do sequestro da Farc lá nos anos 90, ela apoiava o Rodolfo Fernandes. Mas é histórica, talvez aí dos pontos assim em grau assim de importância para a Colômbia, desde de muito tempo aí a eleição agora da esquerda, a primeira vez que a esquerda chega ao poder na Colômbia, e um governo, um candidato faz críticas aos Estados Unidos, por exemplo, a política imperialista americana, estadunidense, né, como vocês sempre me corrigem, isso é muito importante. É importante destacar isso aqui então para vocês. É importante destacar também que 54% do eleitorado colombiano compareceu às urnas, tá? E a vantagem do Petro foi de pouco mais de 800 mil votos, tá? Isso parece pouca coisa, mas isso é bastante coisa. Mas a direita tradicional que estava no poder, que era um ciclo na Colômbia, que era uma direita alinhada aos Estados Unidos, já tinha sido derrotada. O Rodolfo Fernandes, ele não era um candidato dessa direita tradicional que estava no poder na Colômbia, né, que foi derrotada agora no segundo turno. A direita tradicional foi derrotada já no primeiro turno, que foi uma grande surpresa lá, pelo Federico Fico, né, que foi derrotado exatamente pelo Federico Fico. Desculpa, o Fico Gutiérrez, que é o Federico Gutiérrez. Ele era o representante do atual presidente da Colômbia, o Iván Duque, que são representantes também do ex-presidente, né, da direita uribenha na Colômbia, como se chama, que é o Álvaro Uribe. Mas e aí, o que vai ser daqui para frente com a primeira vez com o governo da esquerda colombiana? Falar é muito fácil, vamos ver o que vai acontecer, porque não depende só das ações do Poder Executivo. O Petro e a França prometem um processo de reforma agrária, a gente vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco, uma reforma na polícia, construção de conselhos de segurança regional na Colômbia. A Colômbia vive graves problemas de segurança, principalmente quando se diz respeito aí ao narcotráfico, certo? A promessa também de taxar grandes fortunas de grandes empresários colombianos, inclusive o Rodolfo Fernandes, aí ele já, né, se opõe a esse processo certamente, e o obtido dessa taxação de grandes fortunas na Colômbia será na concepção do projeto de governo deles, para ser destinada à gratuidade do ensino superior no país, principalmente para famílias mais carentes. E também o fim do serviço militar obrigatório, entre outras coisas, são pontos aí defendidos pela chapa Petro e França. Só que um outro ponto que é muito importante, o que se espera de Petro e França, é que se faça valer na sua integralidade os acordos de paz de 2016. O que são isso? São acordos de paz realizados em Havana, Cuba, dentro de Cuba, em 2016, com a presença de observadores tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia. Aconteceu em Havana, mas teve observação dos Estados Unidos e da União Europeia, que prometia um processo de paz na Colômbia, principalmente no que diz respeito à Farc-EP,
são as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Nesse processo, desse acordo, foi feito ainda durante o governo do Juan Manuel Márquez, em 2016. Esse acordo previa a Farc entregando as suas armas e se inserindo na sociedade civil colombiana, principalmente através de um partido que existe, que é o Comunes, que é o partido aí que antigamente era a Farc, né? Que eram as Forças Armadas Revolucionárias. Porém, esse acordo ele não foi, até hoje, ele não foi colocado em sua integralidade. Por exemplo, esse acordo previa com que os integrantes, os ex-combatentes da Farc, agora ou inseridos no partido, ou inseridos de maneira geral na sociedade civil, recebessem aí um processo de reforma agrária de cerca de 7 milhões de hectares de terras na Colômbia para poder sobreviver, para poder cultivar os seus produtos, fazer ali a sua agricultura familiar, de subsistência, e previa então esses 7 milhões de hectares entregue aos ex-combatentes, mas só 1 milhão foi entregue até agora para os ex-combatentes da Farc. Outra questão ainda dentro da questão de terras, dizia da promessa de insumos para ter condições para que esses agora agricultores, novos agricultores, tivessem condições de produzir e de sobreviver, o que até agora também não foi cumprido. Outro ponto que não foi cumprido, que é o ponto 4, o primeiro, que é o da reforma agrária, foi o ponto 1. O ponto 4 diz respeito à política de combate às drogas. O que acontece? Acontece que o presidente da INDEPAZ, que é o Instituto de Estudos para el Desarrollo y la Paz, afirma que o governo colombiano preferiu dar continuidade a um processo de guerra contra as drogas do que colocar em prática políticas contra as drogas que foram definidas pelo quarto ponto do Acordo de Paz lá em Havana em 2016. A Colômbia é a maior produtora de cocaína do mundo, tá? Com cerca de 143 mil hectares de cultivo que abastecem cerca de 70% do mercado mundial, segundo relatórios aí das Nações Unidas, relatórios da ONU. Em 2021, a gente tem um recorde na produção de cocaína na Colômbia, com mais de 1 milhão de toneladas, que dá um aumento de 8% comparado a 2020. E isso segundo o escritório das Nações Unidas aí contra as drogas e o delito, que é a UNODC. Então é um problema gravíssimo, do que aí já não pega só para a Colômbia, é um problema para o mundo. Mas o que dizia o acordo sobre a questão do combate às drogas? O acordo dizia que era preciso fazer políticas ao invés de fazer o enfrentamento direto de drogas contra o tráfico. O que dizia o acordo? Entre as questões do acordo dizia a realização de uma conferência internacional de combate às drogas e a substituição, olha só que interessante, a substituição de cultivos ilícitos para que não se produza mais cocaína nessas terras. Cerca de 250 mil camponeses na Colômbia se propuseram a trocar o cultivo, a produção de cocaína, por cultivos de produtos aí de culturas não ilícitas, mas isso não aconteceu até agora. Então aí você tem toda essa crítica que se faz. É um desafio que a gestão que vai iniciar do Petro e da França tem aí para tentar colocar em prática esse acordo de paz e fazer essa substituição. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários, lembra, com muito respeito, vocês podem dar sua opinião, fiquem à vontade, estou passando a notícia para vocês, falando dos desafios, fazendo as críticas, mas é sempre com muito respeito aqui nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês, de todo o coração do mundo, um grande beijo, fui!